Primeira vez assim que tu teve o contato com o mundo sobrenatural, assim, aquela primeira que te pegou. Tá, foi aos 6 anos de idade. É, é, pre- Caraca! E tu eu já lembra? nasci cagado, né? Não é assim. Não, brincadeira. Vamos entender. Quando as pessoas falam qual foi o primeiro contato foi quando eu vi a primeira manifestação espiritual. Mas não Aham. necessariamente foi quando eu tinha a instrução espiritual para entender o que é aquilo, tá? Então o que acontece? A minha família é uma família de italianos que veio da Itália para o Brasil. Meu avô é industrial, então ele tinha empresas relacionadas a autopeças, trabalhava com isso. E meu pai sempre foi um cara que trabalhou muito cedo. E ele corria atrás de dinheiro, trabalhando. Minha mãe, naquela época, era dona de casa, cuidava dos filhos. Então, sou eu, meu irmão e eu tenho uma irmã também. Até então, a gente tem uma grande diferença de idade. Meu irmão e eu somos muito. Há uma diferença de 2 anos, minha irmã 10 anos. Então ela demorou para vir nessa história. Aos 6 anos de idade, eu comecei a ver coisas acontecendo na minha casa. Então eu comecei a ver vultos acompanhando meu pai. E aquilo me deixou com muito medo. Por quê? Porque o que seriam vultos acompanhando meu pai? E eu comecei a olhar para eles e eles percebiam que eu estava olhando para eles. Caraca, Mas me arrepiei. vai piorando, vai piorando. Aí eu Caraca, fiquei mano. quieto. Eu nunca abri a minha boca na infância, pra você ter uma ideia. Eu sempre fui uma criança quieta, introspectiva. Eu não sabia o que falar para as pessoas. Então eu fui só falar mesmo, ter uma expressão, ter conhecimento das coisas bem depois. Eu, a partir desta visão de ver essas energias, as manifestações começaram a acontecer na minha casa. Eu moro num bairro que as casas foram sendo construídas e eu vi a construção e o crescimento desse bairro. Na minha rua tinham 7 casas somente. Então eu vi o bairro crescer. Então era tudo um deserto. Só que eu moro em cima de um lugar que foi um território de escravos na época. Eita. Aqui a gente tem uma grande senzala que hoje virou um condomínio de prédios. Então a gente acredita que o solo tinha muita influência, claramente. Um dia, e aí vai piorando a história. Um dia eu estava em casa e aí comecei a escutar barulhos à noite. A gente começou a ficar numa situação bem desconfortável em casa, como se tivesse um toque de recolher. Ou seja, a gente sabia que depois das 10 horas, 11 horas da noite, não era para circular em casa, meu irmão e eu. E uma noite eu resolvi ir para a cozinha comer alguma coisa de noite e eu senti uma energia muito grande na casa, como se não quisesse que eu saísse do quarto. Eu Caraca. saí correndo da cozinha para a cama, fechei a porta e eu comecei a escutar passos no corredor, como uma pressão no carpete. Eu sabia que tinha alguma coisa que estava vindo. Cara, eu me enrolei na coberta, mas dava para perceber que a energia estava vindo cada vez mais forte. Criança é uma meleca. Bateu em mim uma curiosidade, eu resolvi sair da cama e olhar pelo buraco da fechadura. A fechadura era aquelas fechaduras antigas, de portas antigas, então ela era grande. Na hora que eu olho e fico procurando no meio das sombras o que era, cara, eu só escuto uma voz dizendo: volte pra cama. Puta Tá merda, mas eu doido. pulei, cara, mas eu me enrolei na coberta. Eu escutei como se alguma coisa ecoasse dentro da minha cabeça. Não era dentro, não era pelo ouvido, mas era uma coisa que, sabe, não era o ouvido que estava escutando. Era alguma coisa além. E desde então começou a piorar os fenômenos.